muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui na TV IPP. E neste momento começa então o seu programa de toda quinta-feira, que é o programa de aconselhamento bíblico. Bom, qual o propósito deste programa? É muito bom, sempre bom lembrar. É trazer recurso bíblico para que você possa viver em conhecimento e piedade diante do Senhor. Então seja muito bem-vindo, uma boa tarde e vamos aqui caminhar juntos hoje num formato um pouco diferente do que fazemos toda quinta. Mas um recado muito importante. Em primeiro lugar, você deve estar ligado hoje no nosso programa, porque nós queremos muito a sua participação. Queremos que você mande perguntas, que você mande considerações. Eu estarei aqui acompanhando o chat para que eu possa ler as perguntas. Depois vamos bater aqui um papo para responder. Bom, hoje faremos da seguinte forma. O pastor Alberto vai fazer uma exposição nos primeiros minutos do programa a respeito do tema Família, Doces e Amargas Memórias. Faremos esse tema hoje e na próxima semana. Então, nesse primeiro momento, o pastor Alberto fará uma exposição e depois, no segundo momento do programa, nós vamos bater um papo aqui, conversar mais sobre algumas coisas relacionadas a esse tema com a sua participação, com as suas perguntas e com as suas colocações. Pastor Alberto, boa tarde. Que o Senhor possa dirigir o seu coração nesse momento para nos direcionar aqui na exposição da palavra do Senhor. Nós começamos a pensar num tema que poderíamos entregar para você no mês de dezembro. Um tempo tão especial. Eu acredito que um tempo especial como nunca antes, né? Nós enfrentamos tantas coisas esse ano, não é verdade? Eu, você... Famílias não simplesmente aqui em São Paulo, mas ao redor do mundo inteiro. Eu acredito que todos nós estamos ansiando por este tempo em família, para termos aquele prazer, aquela alegria de estarmos juntos. E com certeza estes ajuntamentos trazem ambientes, momentos agradáveis, momentos prazerosos, momentos alegres de descontração, para nós desestressarmos um pouco, relaxarmos um pouco, trocarmos experiência, falarmos de coisas a respeito daquilo que aconteceu durante todo este ano. É importante para mim e para você ter este tempo. Mas pensando a respeito das oportunidades que eu e você nós teremos agora, nos próximos dias, no Natal, no Ano Novo, nós, o Ministério de Aconselhamento Bíblico da IPP, pensamos como poderíamos trazer recursos bíblicos para nos ajudar a lidar com essas interações que nós vamos ter nesses próximos dias. Talvez no trabalho onde você está, alguma confraternização, talvez na véspera de Natal, famílias reunidas, amigos, colegas reunidos. Talvez ali no culto de Ano Novo, na sua igreja, com pessoas, famílias, muitas oportunidades de interagirmos, muitas oportunidades de reencontrarmos pessoas que talvez estavam enclausuradas ao longo de todo o ano. E, neste momento, vão estar, obviamente, com todos os cuidados, reunindo-se como família. Eu quero encorajar você a não perder essa oportunidade. Não permita que o medo tome conta do seu coração, evitando com que você esteja com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas realmente que o Senhor te deu e tem dado a oportunidade a você de crescer em intimidade. Mas quando nós falamos a respeito de relacionamentos, nós lembramos do tema família. E então nos lembramos de tantas coisas boas que passamos juntos, de tantos momentos inesquecíveis. Estava lendo hoje pela manhã um relato de uma amiga e ela falava um pouco da sua infância no período do Natal. Ela, numa família de 13 crianças, estava ali sempre rodeada de literalmente uma multidão, preparando a árvore de Natal e preparando-se para o culto na igreja. Doces lembranças, coisas que são inesquecíveis. No entanto, nós temos que também considerar
que família não é simplesmente algo que nos traz alegria, prazer, muitas vezes realização. Pessoas sonham em ter uma família ou formar uma família, mas também nós somos pegues em situações trágicas ao longo de nossas histórias. E situações de relacionamentos quebrados trazem profunda dor, trazem fraturas internas no coração, ira, amargura e uma série de outras coisas. E é importante nós entendermos que a Escritura não encobre nenhuma dessas coisas. A Escritura fala da bênção que é ser família. Nós somos uma família, mas a Escritura Sagrada também nos traz o fato de que o pecado adentrou ao mundo, a experiência do homem lá no Jardim do Éden, e os nossos relacionamentos foram atingidos. E aí você para se perguntar, por que relacionamentos são tão importantes para nós? Por que sentimos a necessidade de termos relacionamentos? Porque as doces e as amargas memórias são tão poderosas para pessoas. Coisas que aconteceram há 10, 20 anos atrás, ainda nos marcam hoje. Aquele sentimento talvez de uma nostalgia, lembrando-se daqueles momentos tão alegres, tão divertidos, tão prazerosos, mas para algumas outras pessoas, e nós nos incluímos, todos nós passamos por conflitos em nossas famílias, não simplesmente aquela família mais próxima, marido, esposa, filhos, mas também a família maior. Coisas que acontecem podem deixar marcas, e nós precisamos simplesmente da sabedoria bíblica, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo para lidar com estas lutas, conflitos e dificuldades. Porque pessoas cercadas de milhares de pessoas ainda se sentem sozinhas. Porque seres humanos anseiam por relacionamentos verdadeiros, autênticos em suas vidas. A resposta a todas essas perguntas, queridos irmãos, irmãs, todos aqueles que estão nos acompanhando nessa tarde e aqueles que nos acompanharão quando acessarem aí o canal do YouTube, da IPP TV, a resposta a todas essas perguntas está na própria Escritura Sagrada. Eu gostaria, então, de brevemente trazer um pouco a respeito da natureza e do caráter dos relacionamentos. Eu gostaria, em um segundo plano, de mostrar sobre que tipo de relacionamento nós devemos repousar para que todos os nossos outros relacionamentos possam frutificar. Vivemos no mundo caído e vamos enfrentar situações altamente complexas. Nós vamos pensar por que isso é possível, por que relacionamentos é possível, ou por que eles são possíveis, ou como eles podem ser tratados quando os conflitos surgem a partir do nosso coração, a partir daquilo que a Escritura se refere como a região da experiência humana onde todas as coisas procedem, de onde todas as coisas procedem. A minha vontade, os meus desejos, os meus sentimentos, os meus pensamentos, o coração. Portanto, eu gostaria que inicialmente você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo de número 133. Salmo de número 133. O Salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu acredito que se você tem uma influência cristã na sua vida, se você alguma vez abriu o livro dos Salmos, você se deparou com esse texto. Ele é muito familiar para mim. E ele me faz lembrar a minha mãe, que está com Cristo na glória.
E eu lembro que quando eu e meus 4 irmãos, meus outros irmãos, brigávamos em casa, tínhamos relacionamentos turbulentos, ela sempre de cor citava o texto do Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas este pequeno salmo nos traz a informação preciosa a respeito tanto da natureza como do caráter dos relacionamentos humanos. O autor deste salmo é Davi, o 2º rei de Israel, e, sem sombra de dúvidas, o rei mais importante de toda a história do povo de Israel. As 12 tribos estavam unidas sobre o seu reinado. E Davi está, então, vislumbrando o ajuntamento solene dessas 12 tribos em Jerusalém. Que coisa estonteante, gloriosa, poderosa foi este momento da história do povo de Israel. E então ele diz como se colocássemos diante dele esta visão vislumbrante, essa visão extraordinária desta unidade, deste povo reunido, resgatado por Deus. E ele diz então, ó, como é bom e amável e agradável viverem unidos os irmãos, para descrever a profundidade, a largura, o tamanho, o caráter e a natureza desta unidade. Davi, então, nos traz 2 metáforas, 2 figuras concretas, que fazia parte da vida do povo de Israel. E a primeira delas é descrita no versículo de número 2, quando ele diz que a união agradável destes irmãos é como, eis aí o ponto de comparação, com um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Eis aqui uma figura do primeiro sumo sacerdote Arão, o irmão de Moisés, quando a este é atribuído o ofício de ser o sumo sacerdote. Mas o que era o ofício sacerdotal exercido por Arão? O sumo sacerdote, uma vez ao ano, adentrava ao Santo dos Santos e despejava sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa que fechava a arca da aliança, que continha as tábuas da lei de Deus, símbolo da aliança, de um relacionamento estabelecido por Deus com o seu povo, ao passo que Deus os resgatou do cativeiro do Egito. Deus os liberta da escravidão, Deus os conduz no deserto, Deus dá a eles a lei do Senhor, e esta lei e os rituais que ali sucederam-se no deserto apontam para nós, para uma aliança, para um pacto. E a definição disso é simplesmente um estabelecimento de um relacionamento. Deus não se relaciona com pessoas fora de um pacto. Deus estabelece pactos desde a criação. E aliança, e uma aliança que se expressa de uma forma dupla, a antiga aliança e a nova aliança, uma aliança eterna que jamais será rompida, porque no final do contrato é Deus que assina. E se Deus dá a sua palavra, ele não volta atrás da sua palavra. Portanto, o sumo sacerdote estava diante de Deus, adorando ao Senhor e intercedendo pela vida do povo de Israel. O sacerdote, então, significava a união do povo com o Deus do pacto. Deus, quando via o sangue do sacrifício derramado sobre a tampa do propiciatório, ele então
absolvia, perdoava os pecados daquele povo. Nós sabemos, pelo autor de Hebreus, que o perdão de pecados se concretiza na morte do seu filho na cruz do Calvário. Portanto, temos ali no tabernáculo uma sombra de uma realidade física que tem um caráter espiritual que aponta para a cruz, aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na plenitude do tempo, quando, através do derramamento do seu próprio sangue, este povo seria unido a Deus. Portanto, nós temos aqui o fato de que é Deus quem produz essa unidade, é Deus que estabelece ou reconcilia um povo pecador com um Deus santo. E o tabernáculo aponta para isso. Deus não simplesmente nos chama a um relacionamento, mas Ele estabelece todos os meios através do qual o seu povo é purificado para se relacionar com Ele, porque Ele é um Deus santo. Portanto, a comparação nos fala a respeito de algo profundo. O meu relacionamento com Deus, ele se reflete no meu relacionamento com os meus irmãos. E esta unidade, queridos, não é produzida por afinidade social, por questão de raça, cor da pele, status social. Essa unidade foi produzida pelo Espírito Santo, pela obra de Deus, e ela desce do alto e vem até nós e se concretiza e se reverbera e se reflete na unidade do povo de Israel, que era simplesmente o início de uma grande obra redentora. Mas Davi vai além. E neste além ele traz uma outra comparação. Ele diz que a união gloriosa do povo de Israel, do povo de Deus, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eis aqui algo extraordinário também. Porque quando Deus promove, estabelece essa unidade, o que acontece é que a sua bênção faz com que o seu povo traga a graça e bênção sobre a vida, sobre a face da terra. Então, é através ou em meio aos relacionamentos que Deus se revela. Essa unidade produzida pelo Espírito Santo tem um efeito horizontal. E eis aqui duas figuras, o orvalho do Monte Hermon, que estava ao norte da Palestina. O topo deste monte tem normalmente neve, e num dado período do ano, o orvalho desta montanha vinha ao pé dela e formava ali ribeiros, e esses ribeiros irrigavam a terra seca, árida, e transformava aquele cenário seco e cinza num cenário extraordinário. O orvalho do Hermon, ele se reflete até o Monte de Sião. E o Monte de Sião está ao redor ou nas proximidades de Jerusalém. Ali o Senhor ordena a sua bênção. A cidade de Jerusalém era simplesmente um protótipo inicial de um plano redentor eterno de expandir esta comunhão, este relacionamento entre o Criador e o seu povo sobre a face da terra. E esta unidade, este povo é usado de uma forma tal que através deste povo a verdade do Evangelho é espalhada. E onde a verdade do Evangelho é espalhada, a vida, a transformação, a esperança no viver. Esses relacionamentos impactariam o mundo onde eles viviam. As nações seriam testemunhas de uma obra de Deus, unindo um povo ao redor de Yahvé, do Senhor Deus glorioso e pactual, para que através deste povo o mundo fosse ganho e transformado e redimido pela obra do Espírito Santo, através de pessoas. Eis aqui uma aplicação à igreja, não simplesmente ao povo de Israel. O quanto a igreja, o quanto os nossos relacionamentos, o quanto a nossa vida deve espelhar, deve ser um
uma espécie de conduíte, de instrumento para transmitir a graça, a mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos que na comunhão que eles tinham, na perseverança, no perseverar na doutrina dos apóstolos, o mundo da época deles foi sendo alcançado. E eles eram conhecidos pelo amor com que eles tinham uns pelos outros. Havia diferença, havia poder, havia graça, havia amor, bondade, ao passo que eles amavam a Deus, adoravam a Deus e adoravam uns aos outros. Eis aí uma breve introdução, queridos, daquilo que a Escritura Sagrada nos traz a respeito da origem, daquele que promoveu relacionamentos. Porque temos anseios relacionais, porque Deus nos criou assim. Porque Deus nos fez não para vivermos de forma isolada, mas vivermos em comunidade. Deus não nos fez para que nós erigíssemos, construíssemos nosso próprio reino e nos isolássemos e criássemos uma vida própria, isolada, pessoal, longe de outras pessoas. Deus não nos criou para relacionamentos superficiais, medíocres, mas nos criou para termos comunhão com Ele primariamente, e a comunhão com Deus nos levaria a amar o próximo, a servir o próximo, a depender do próximo, num ambiente de relacionamentos pactuais com Deus e com os nossos irmãos. Um outro texto da Escritura Sagrada nos fala, então, de onde podemos tirar a graça para agirmos em nossos relacionamentos, e como nós vamos tratar nessas 2 quintas-feiras, encararmos com outros olhos os conflitos que são gerados por causa da queda. E este texto está no Salmo de número 25, no versículo 14, que diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eis aqui uma transação, eis aqui uma característica real de um relacionamento pactual. Eu acabei de ler a versão Nova Almeida atualizada, mas eu gosto muito de uma versão inglesa, uma versão padrão da língua inglesa, que nos traz a seguinte tradução: a amizade do Senhor é para aqueles que o temem, e ele faz conhecido a estes dentro do seu pacto. A amizade do Senhor. Nós temos aqui neste salmo o ponto primordial e principal. Se não há intimidade, se não há relacionamento gradativamente, progressivamente entre nós e Deus, e isso acontece na oração. A oração, aquilo que nós acabamos de ouvir através do reverendo Arival, exprime a comunhão, intimidade com Deus. Nós expressamos a nossa intimidade com Deus através da oração. Quando falamos, quando na realidade primeiro ouvimos e depois falamos ou respondemos à voz de Deus, que é reverberada através da Escritura Sagrada. A amizade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o temem. Portanto, ter um relacionamento com Deus é possível. Nós vivemos num mundo onde espiritualidade é um tema quente, um tema de hoje, um tema atual. Mas essa espiritualidade que talvez você esteja ouvindo é uma espiritualidade que não tem a ver com a Escritura Sagrada. Talvez aquela espiritualidade de uma pessoa que quer se conectar com alguma divindade, mas não tem um compromisso com a Escritura Sagrada, com um Deus que se revelou na história. E nós temos pelo menos 3 razões, então, para olhar para a possibilidade desse relacionamento e como esse relacionamento se reflete nos nossos relacionamentos familiares, com amigos, com irmãos.
E o primeiro deles é que o nosso relacionamento é possível com Deus, e esta razão está na própria doutrina do ser de Deus. Deus é um Deus triuno. Ele desde toda a eternidade se relaciona perfeitamente entre as três pessoas da Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um relacionamento perfeito, harmonioso entre as três pessoas da Trindade. De uma forma que nós não podemos dar ênfase a ou a unidade de Deus e a tripessoalidade de Deus sem entrarmos numa zona de risco. Nós precisamos entender que nós refletimos de forma análoga ou humana o ser de Deus. Obviamente, num nível da criatura, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso tem um significado extremamente profundo na forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. A doutrina do ser de Deus, quem é Deus em seu ser, nos dá uma razão para dizer: é possível se relacionar com Deus e ter neste relacionamento primário a fonte e a inspiração e o poder de Deus para nos relacionar com todas as outras pessoas. Mas não simplesmente a doutrina do ser de Deus, mas a doutrina da criação. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e como filhos de Deus, e como servos de Deus, nós demonstrando o nosso amor a Deus, ao passo também que nós amamos uns aos outros. Esse é o segundo grande mandamento. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. A terceira razão por que nós devemos nos relacionar com Deus e com o próximo está no fato de que Deus se revelou na história da humanidade. A história da redenção nos mostra um Deus que veio ao mundo, que se deu a conhecer, que trouxe à existência pelo poder da sua palavra todas as coisas. Deus se deu a conhecer pelo ato da sua revelação. Ele não precisava fazer isso. Ele não o fez por uma necessidade intrínseca, mas ele o fez por graça, porque ele quis se dar a conhecer. A história da redenção, então, nos mostra ou nos revela um Deus que se revelou e que vem ao encontro do homem pecador, para restaurar um relacionamento que foi quebrado, que foi destruído, mas não completamente. Não completamente. A doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina da história da redenção, nos fala do caráter, da natureza, da possibilidade, da realidade, de que eu e você temos de relacionarmos-nos em primeiro lugar com Deus, Criador dos céus e da terra, e por sua vez com o nosso semelhante. Mas o texto de Gênesis nos fala então que os nossos primeiros pais deram ouvidos a um outro tipo de revelação. A antiga serpente seduziu os nossos primeiros pais, e eles acreditaram e decidiram, por um ato livre do seu próprio ser, dar ouvidos à serpente que distorceu, que corrompeu a verdade que foi dada a Adão no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, quando Deus estabelece ali o pacto das obras. Portanto, a partir de então, o padrão para os nossos relacionamentos é o padrão de ataque e defesa. Quando Deus vai ao encontro de Adão para averiguar o que estava no coração dele, e você precisa entender a pergunta de Deus: onde estás? Como uma pergunta muito maior e muito mais profunda daquela que nós temos acesso. Deus não tinha
não teve problema com seu GPS, digamos assim, ele sabia onde ele estava. Deus queria ouvir de Adão o que estava acontecendo, o que já havia acontecido no nível do coração, no nível mais profundo. E Adão, ao invés de reconhecer os seus erros e mostrar a Deus que ele de fato havia falhado no seu papel de representante federal da humanidade e daquele provedor do seu lar, ele encobre o seu pecado. Ele aponta para o pecado de Eva, da mulher que Deus havia criado e dado a ele. Portanto, eis ali um padrão ou o início dos conflitos relacionais sobre a face da terra. Agora, a Eva faz o mesmo, ela não reconhece o seu pecado e ela aponta para o pecado da serpente que a seduziu e a enganou. O que nós temos nos nossos relacionamentos, o que nós temos acontecendo na família, nos nossos ajuntamentos, é simplesmente a propagação ou a replicação daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eu encubro as minhas falhas, os meus pecados, e eu aponto para os defeitos e os pecados do outro. Isso está entranhado no coração, naquele ponto mais profundo da minha existência e da sua existência. A tendência natural, debaixo do sol, no mundo cheio de pecado, é simplesmente encobrir os meus defeitos e os meus pecados e apontar os pecados dos outros. Mas eu não gostaria de deixá-lo com esta mensagem acabando por aqui. É no cenário da queda e da instalação das maldições vindas por causa da rebelião dos nossos primeiros pais que nós temos acesso à manifestação da graça de Deus. Deus ali no cenário da queda, no diálogo de Adão e Eva, ele nos promete o descendente que colocaria um ponto final nas obras de Satanás. Ele também providencia a morte, o primeiro sacrifício, e cobre a vergonha, a culpa, a ira, o medo de Adão e Eva com pele de animal, para prefigurar o sacrifício redentor, salvífico do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, os nossos relacionamentos têm esperança. Nós podemos caminhar sobre esta revelação da natureza, do caráter, do pacto de Deus com o seu povo, para trazer ou tirar deste ensinamento bíblico a direção, o plano, para nós refletirmos em nossos relacionamentos hoje. Em primeiro lugar, obviamente, reconhecendo os nossos pecados e a obra de Cristo na cruz do Calvário e as implicações da cruz de Cristo em nossos relacionamentos e aquilo que eu e você vamos viver aí nos próximos dias, nos nossos ajuntamentos, tanto na igreja como em casa. Portanto, eu quero que você se lembre daquilo que a Escritura fala a respeito dos relacionamentos. Você é um ser relacional, porque Deus é um ser relacional e nos criou a sua imagem e semelhança. Você foi atingido pelo pecado e, portanto, naturalmente, os relacionamentos vão tender às tensões e aos conflitos, aqueles conflitos que se originam no coração, nos desejos pecaminosos do coração, como fala Tiago no capítulo 4 de sua epístola. Mas existe um caminho de volta. Existe uma orientação, uma palavra, uma instrução, um plano para a mudança, um plano para tratar os meus relacionamentos. Portanto, eu gostaria de encorajá-lo a olhar para a Escritura
e pensar que família, sim, é plano de Deus. Mas nós temos que encarar a realidade de como o pecado atingiu os nossos relacionamentos. E termos na Escritura Sagrada a palavra que é poderosa para nos ajudar, para nos dar sabedoria, a nos relacionar de forma bíblica, a tratar conflitos e problemas. Eu gostaria que você trouxesse à sua memória a obra de Cristo na cruz do Calvário, mas não a deixe no passado. Ela tem implicações práticas para os seus relacionamentos aqui e agora. Por exemplo, pensar na doutrina da justificação pela fé e as suas implicações práticas nos ajuda a tratar os nossos relacionamentos. Nenhum de nós é merecedor do perdão de Deus. Absolutamente nenhum de nós. Mas a obra perfeita de Cristo foi imputada, foi creditada em nossas vidas pela fé. Pela fé. Da mesma forma como Ele nos perdoou, nós podemos, sim, buscar relacionamentos biblicamente orientados e com sabedoria, amor e graça, podermos tratar os nossos relacionamentos, pagar o preço, esforçar-se diligentemente para que eu e você possamos ser este canal da graça de Deus, agindo como pacificadores, buscando reconciliação. E nós sabemos que algumas situações são extremamente complexas, por isso que a Escritura Sagrada é sabedoria de Deus para nos ajudar em todo o processo. Eu gostaria então de deixar você com esta reflexão a respeito de relacionamentos de família. Vamos então orar nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos ter esperança em nossos relacionamentos por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor sabe o quão pecadores nós somos, o quão enganoso é o nosso coração. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos dê graça, força, ousadia, fé, para não perder as oportunidades que teremos nos dias que virão, no Natal, no Ano Novo, mas que todo esse esforço não seja enclausurado a essas festas de final do ano, mas que todas as oportunidades que teremos no ano que se avizinha sejam usadas para refletir esta graça que nos alcançou em Cristo Jesus na vida de outras pessoas, na vida daquelas pessoas de perto, marido, esposa, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para as amargas memórias e não ficar aprisionados nessas amargas memórias, mas crer na suficiência do Evangelho, no poder da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que pode nos conduzir em sabedoria e graça para investirmos em nossos relacionamentos e tratar aquilo que embotou o coração, aquilo que deixou marcas amargas e ruins em nossos relacionamentos familiares. Essa é a nossa oração. E eu me incluo, ó Deus, rogando a Tua graça sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nessa tarde, aqueles que assistirão a esta palavra, a este programa, a este tema, nos dias vindouros. E eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Alberto, por ter compartilhado conosco a exposição das Escrituras. Espero que você tenha sido edificado, com certeza, pela palavra de Deus. E quanta coisa aprendemos nesse texto, que agora nós vamos daqui a pouco para um bate-papo mais descontraído para fazer algumas perguntas básicas. Mas antes de eu falar exatamente algumas coisas aqui, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe resolver conflitos?
E quando eu falo conflitos, né, no contexto que o pastor Alberto colocou aqui, Deus nos criou seres relacionais, Ele nos comunica um dos seus atributos conosco, exatamente na criação, né, nos dando o privilégio de sermos seres relacionais, poder se relacionar, né, em família, poder se relacionar com os nossos amigos. E claro que nesse contexto de relacionamento nós temos conflitos no trabalho, conflitos na faculdade, conflitos na igreja, mas de forma específica aqui nós vamos falar sobre os conflitos na família. E a minha pergunta para você é: você sabe resolver conflitos? Você é um pacificador? Se você hoje vai se reunir com a sua família, né, nesse final de ano, talvez dentro das possibilidades aí com relação ao tempo que nós vivemos, mas quais os passos bíblicos para que você possa pedir perdão, perdoar, talvez voltar a falar com alguém que você não fala há algum tempo? Como o pastor Alberto disse, é uma grande oportunidade que o Senhor tem nos dado nesse tempo de reflexão para lidarmos com o nosso coração e lidarmos também com o coração daqueles que vivem conosco. Então, a minha pergunta é: você sabe resolver conflitos? Responde aí no chat ou mande sua pergunta para que a gente possa conversar. Bom, o pastor Alberto já está aqui comigo. Pastor Alberto, obrigado mais uma vez pela exposição da palavra de Deus. E a grande realidade é: nós vivemos em relacionamentos conflitantes. Quer dizer, não tem como fugir dessa realidade. É claro que nós nos casamos, né, temos filhos, nos encontramos com os nossos familiares no ambiente de comemoração, por exemplo, seja no aniversário, seja no Natal, seja na Páscoa, enfim. A gente nunca se reúne para dizer assim: vou brigar. Nós nos reunimos exatamente para ter um tempo de alegria, para ter um tempo de descontração, para ter um tempo de edificação. Mas a realidade dos conflitos, eles existem na nossa vida, até porque fazemos parte, como o próprio João diz, esse mundo jaz do maligno. Então, tanto o sistema desse mundo, quanto também o nosso próprio coração, o coração do homem, é depravado. Então, a tendência pecaminosa do homem não é a resolução. E é interessante, pastor Alberto, que hoje, inclusive em algumas empresas, né, hoje se valoriza muito na contratação de pessoas, além da questão profissional, além da questão, né, de se ter aí um ganho, um conhecimento na área que ela vai ser contratada, também existe, né, um conhecimento pedido pelas pessoas e resolução de conflitos. Porque às vezes a pessoa tem uma formação no nível de doutorado, mas ela não consegue gerir uma equipe, ela não consegue resolver conflitos, né? Então, eles existem. E Deus, olhando para as Escrituras, principalmente pelos mandamentos de mutualidade, o Senhor nos deu ferramentas para que nós, então, lidemos com os nossos conflitos. E é interessante, né? Você já deve ter ouvido em algum momento isso, de algumas exposições teóricas humanistas de como resolvemos conflito, né? Então, vou falar algumas aqui, pastor Alberto, aí o senhor também pode dizer se já conhece essas ou não, e você também em casa pode compartilhar se conhece alguma ou não. Mas, por exemplo, se você está com raiva de alguém, bate no travesseiro. Está com raiva do marido, quebra alguma coisa. Existe isso, inclusive terapia relacionada a isso, né? Em alguns momentos assim. Existe também aquela ideia de o tempo apaga todas as coisas, né? A melhor forma de lidar com uma questão é permitir que as coisas continuem e deixe o tempo apagar. Então, são respostas que o mundo dá de forma para que nós, então, resolvemos os conflitos. Ou então aquela ideia assim: eu não levo desaforo para casa. Então, eu tenho que lidar com isso. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um posicionamento ensinado por Paulo, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, sobre a forma que devemos resolver os nossos conflitos diante, né, da palavra do Senhor, as instruções que ela dá. E é interessante, eu quero trazer aqui uma reflexão junto com o pastor Alberto, da vida. Vamos falar primeiro de como nós podemos resolver o nosso passado. Lembrando aqui da vida de José. Então, José, como vocês bem sabem, de forma aqui resumida a história, descrita lá em Gênesis, inclusive é uma história longa da vida de José, né, desde o início, quando ele então tem uma preferência por parte do seu pai, e aí então o que acontece? Ele acaba sendo levado para um lugar pelos seus irmãos, de repente a princípio queriam matar José, essa era a ideia original, né, descrita nas Escrituras, e depois então o filho mais velho, Judá, se eu não me engano, né, ele então pede para não matar, mas porque o pai ia sofrer muito, mas para deixá-lo ali. E a ideia dele era retornar depois e tirar o irmão daquele buraco, daquele poço. E aí o que acontece? O irmão é vendido para o Egito, então se dá toda aquela história que nós já sabemos, e José fica por anos no Egito, até o Senhor trabalhando na vida dele,
Depois ele vai lá, ele fica preso, ele vai para a casa de Potifar, depois ele é preso de novo, e aí então depois ele se torna governador do Egito. Mas eu quero adiantar um pouco essa história para que a gente possa refletir aqui na parte final, quando então tem uma escassez, né, em Israel, e eles vão ao Egito, descem ao Egito para buscar alimento, e quem os irmãos encontram ali? José. E aí então se começa todo aquele processo de José ver os seus irmãos, saber que o seu pai estava vivo, saber que Benjamim também já estava crescido e toda aquela emoção envolvente. Mas ali, pastor, há reflexões para a nossa vida sobre como podemos lidar com o nosso passado, né? Com certeza. Eu fico imaginando a luta que se processou no coração de José. E o quanto ele, obviamente, como um homem pecador, estava diante daquela situação. Né? Se você nunca leu ou conhece essa história é extraordinária, de como Deus, em sua providência, conduz todas as coisas, não segundo a agenda do homem, mas segundo a sua santa e eterna sabedoria. E como essa situação nos revela pelo menos uma coisa, pastor Tiago: a Bíblia não encobre a realidade. A Bíblia nos traz famílias quebradas. A Bíblia nos traz histórias de traição. A história de José é uma história de crueldade, de traição acontecendo dentro de uma família. E uma família que o Senhor estabeleceu um pacto, né? Deus estabelece e escolhe um homem para se relacionar, um homem que, se você ler a história lá de Jacó, você vai, em alguns momentos, ter raiva dele, né, pastor Tiago? Porque o cara fez um monte de coisa errada e a graça de Deus se revelando ali de forma extraordinária e trazendo aquele homem para perto dele, transformando o coração daquele homem, e ele ali com os seus filhos. E então a Bíblia não simplesmente nos traz a história de José, mas outras histórias onde nós podemos ver fraturas, conflitos. Então a Bíblia nos fala da vida real como ela acontece. A família, como eu disse, é uma bênção de Deus, mas também por causa do pecado ela pode se transformar numa arma mortífera. Os relacionamentos podem se transformar numa arma mortífera para atingir pessoas. Mas a cena final, né, daquela história real, né, que aconteceu, ela é extraordinária. De como realmente Deus, em sua graça e misericórdia, pode restaurar vidas, pode reconciliar pessoas dentro de uma situação tão difícil, né, pastor Tiago? Exatamente, e algo muito importante de se olhar ali, até estávamos falando um pouco antes, né, do programa, é que José, ele reconhece todas as coisas, quer dizer, ele trata de forma específica, ele sabe, inclusive ele fala para os irmãos dele: vocês me fizeram mal. Né? Imagina, então ele se depara numa situação ali com o seu passado, lembrando do que aconteceu com ele, e ele tinha uma decisão ali. A gente não vai ficar especulando aqui, porque a Bíblia, né, não nos permite isso, mas da nossa realidade, quer dizer, independente do que nós sofremos no passado, inclusive tem um livro muito bom da editora Nutra, que é Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, do Stephen Myers. Correto a pronúncia? Correto. Obrigado. E aí você pode perceber ali, porque você pode olhar para o seu passado e pensar o seguinte: é culpa do outro e eu sou assim hoje pela culpa daqueles atos que foram cometidos contra mim. Você pode olhar para o seu passado e ver-se culpado nele em algumas situações. Ou você pode olhar para o seu passado e perceber que também é uma forma de Deus tratar o seu coração. E aí, na parte final, quando José ele se revela aos seus irmãos, e eles ficam atemorizados, porque agora ele é um homem de autoridade, e ele poderia, então, castigar os seus irmãos por isso. Mas a frase de José, confesso que me impacta tremendamente. Maravilhosa. É impactante. Ele diz, resumidamente aqui, parafraseando, ele diz: Deus me enviou adiante de vós para vos preservar a vida.
Então, ele enxerga na perspectiva maior, e o que está acima de tudo não é a sua dor, não é o seu sofrimento. Isso não nega o fato, obviamente, de que ele sofreu. Com certeza ele sofreu. Imagine, né? Você ser vendido pelos seus irmãos, depois, aliás, seus irmãos queriam te matar, depois ser vendido pelos irmãos, viver longe da família, e de repente, quando José ele tem a perspectiva completa, né, ampla de toda a situação, ele então é capaz de entender a soberania de Deus nesse processo. Mais uma vez, ele não inocenta os seus irmãos de dizer, não, está tudo bem, fique tranquilo, é assim mesmo. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, acontece em família. Ele não faz isso. Ele reconhece, ele é consciente da maldade que os seus irmãos fizeram, mas mesmo assim ele diz, Deus me enviou na frente de vocês. Então, nós podemos lidar com o nosso passado olhando para a perspectiva da soberania de Deus, da forma como o Senhor conduz todas as coisas, e que a nossa vida, pensando aí de forma criacional e até na providência de Deus, né, todos os nossos dias estão determinados pelo Senhor. Isso diz o Salmo 139. Quer dizer, nada acontece sem o Senhor saber de todas as coisas. E é claro que dentro do seu conhecimento ele contempla todas as coisas, e uma das realidades é, vivemos num mundo caído, e vamos experimentar, inclusive em família, desgostos e sofrimento. Mas a grande bênção do Evangelho, como o pastor Alberto disse, é nós podemos tomar uma decisão diferente. Nós podemos agir não com mágoa. Isso, claro, vai te trazer tristeza, talvez vai te trazer uma luta interior muito forte, porque o senso de justiça que nós temos é muito forte, né? Se eu sofri, você vai ter que sofrer também, ou então você não sabe qual foi o meu sofrimento. Mas quando nós apontamos os nossos olhos para o Senhor, quando nós olhamos para Deus, nós podemos então enxergar sentido no sofrimento que temos aqui, assim como o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, assim como José, nós podemos, e assim como o próprio apóstolo Paulo, nós podemos entender na sua completude a forma que Deus vem trabalhando na nossa vida, inclusive para usar um conflito familiar para nos amadurecer em Cristo Jesus. Isso que é belo do Evangelho, né, pastor Roberto? O Evangelho nos dá oportunidades. Então, as doces memórias é uma bênção, mas as amargas também é uma bênção, porque elas nos equipam para servir melhor ao Senhor. Exatamente. E quando você nos ouve em casa, talvez você seja tentado a dizer, pastor, porque o senhor não conhece o problema que eu passei. E eu reconheço que existem situações de quebras relacionais que são profundamente dolorosas. Mas nós cremos num Deus que é glorioso. E a palavra dele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos, capítulo 5. Então nós podemos ter esta esperança. No entanto, ao mesmo tempo, nós precisamos ter sabedoria de Deus para orar a respeito de situações que são graves, que são difíceis. Talvez você vai se encontrar aí com aquela pessoa que você já não conversa há anos. Talvez o seu coração esteja enrijecido. Talvez você esteja assim sofrendo ao longo dos anos, e você tem que reconhecer que quando você não trata a situação de frente, né, e José, ele tratou a situação. Nós somos tentados a achar que foi fácil ele chegar e dar aquelas palavras aos seus irmãos. Eu acredito mesmo que o texto não nos dê tantos detalhes que ele sofreu. O texto nos fala de momentos de grande emoção, né, Tiago? Quando ele se revela, o texto da Escritura diz que eles choravam em alta voz e as pessoas que estavam em outro ambiente ouviam, né, o choro, aquele momento ali de reconciliação. Então, reconhecemos, é difícil, mas não é impossível. Não perca as oportunidades que Deus vai te dar. E nós desejamos, né, simplesmente neste programa, levantar um assunto. E nós queremos, obviamente, te dar
mais informações, mais orientações, mais conselhos da palavra, para que você se torne um pacificador, para que você se esforce diligentemente para tratar relacionamentos quebrados. E eu sei que em algumas situações é difícil, para você, para mim, para todos nós. Mas Deus pode nos dar graça. Nós podemos orar a respeito disso. Então, uma tarefa é: comece a orar. E eu sei que todos nós temos situações difíceis no nosso lar. E nós precisamos, sim, colocar isto em oração e agir. E agir com os recursos que a Escritura Sagrada nos dá. E eu vou lhe dizer, não vai ser fácil. Vai ser um exercício de fé. Eu vou lhe dizer mais, que o caminho da Escritura é o mais difícil. Não é o mais fácil, é o mais difícil, porque exige passos de fé. E passos de fé não são simples assim. Eles são dolorosos por causa do nosso coração duro, por causa do nosso coração enrijecido, por causa do nosso orgulho, por causa de uma série de outras coisas. Deus pode te dar, sim, sabedoria. Deus pode te dar a graça para que você possa ir ao encontro de pessoas que talvez lhe magoaram profundamente e que você seja esta réplica daquilo que Deus fez com você. Deus veio ao seu encontro. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, ou seja, a gente estava em rebelião contra Deus. E Ele, em amor e graça, veio ao nosso encontro para nos perdoar, para reconciliação, para restauração, para salvação, para justificação, para a união, para produzir essa unidade que é algo já alcançado pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa palavra a você que está nos acompanhando nesse dia. Para finalizarmos aqui o nosso programa, a parte final dele, eu queria dar 4 conselhos práticos para você, talvez, que tem uma oportunidade hoje ainda de ir lá e se reconciliar com algum familiar, com algum amigo, né, com alguém que você convive. Tem um livro muito bom, chama Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Eu não me recordo agora dos dois nomes, né, dos autores, são 2 autores, mas se você colocar este nome no Google vai aparecer. E ele, quando ele fala de resolução de conflitos, ele coloca 4 Vs para resolver o conflito. Então, o primeiro V que ele diz, que é o meu conselho aqui também do texto para você, é: vise sempre a glória de Deus. Vise a glória de Deus. O primeiro V. Por quê? Porque nos conflitos, a nossa tendência é olhar muito mais para o nosso coração do que para a glória de Deus. Ou seja, nós pensamos em quanto eu fui ofendido e não em quanto Deus foi ofendido com relação a isso. Então, mais do que a própria ofensa particular, se alguém me ofende, ele também está ofendendo a Deus. E a minha resolução não é só no fato de que eu quero que a pessoa me peça perdão, mas eu quero que principalmente a sua vida espiritual esteja bem com o Senhor. Então, se essa for a minha preocupação, então eu vou no caminho certo. O segundo V, primeiro é: vise a glória de Deus. O segundo V é: veja primeiro a trave do teu olho. Isso é importante, em Mateus 7 fala para fazer uma avaliação pessoal, antes então que eu até mesmo acuse alguém de ter feito alguma coisa. Então, no campo das ideias, das imaginações, nós podemos então lidar com muitas questões no nosso coração. Então, vise a glória de Deus, avalie o seu próprio coração. O terceiro V é: vá e mostre o erro do seu irmão. Quer dizer, o fato de você perdoar e o fato de você resolver conflito, isso não significa que você não possa ter uma conversa de confrontação com aquele seu familiar. Chegue com amor, com graça e com palavras de sabedoria, baseado lá em Efésios 4, palavras que edificam, palavras que trazem o conhecimento das Escrituras, palavras ditas no seu tempo devido, e confronte aquele coração, sabendo que primeiro você confrontou o seu. E aí então, o último e 4V é: vá e se reconcilie. Não dá para perdoar e dizer: eu te perdoo, mas eu não quero relacionamento com você. Eu te perdoo, mas só dessa vez. Ou eu te perdoo e eu não quero envolvimento com você. É claro que questões de confiança e tudo mais, algo que nós aprendemos, né, e retomamos aquilo. Mas perdão sem reconciliação, o perdão é incompleto. Inclusive o próprio Deus, ele não só nos perdoa,
mas Ele também se reconcilia conosco. Ele nos dá a graça de mantermos um verdadeiro relacionamento com Ele. Então, vise a glória de Deus, né? Avalie o seu próprio coração. Isso é importante nesse processo. Vá e avalie o seu próprio coração. Você também vá e confronte o irmão, ou confronte o seu familiar, e vá e se reconcilie, ou seja, esteja aberto para esses relacionamentos. Vamos falar mais desse assunto no próximo programa, mas é um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado na sua palavra, que exatamente nos enche o coração para saber que, independente do grau da ofensa que você tenha sentido, e vou além, até do que você tenha feito, pela graça do Senhor, se pode haver restauração e reconciliação. Pastor Alberto, uma boa tarde, muito obrigado pela exposição da palavra de Deus. Suas palavras finais, por favor. Eu gostaria de encorajar você a nos acompanhar na próxima semana. Nós vamos à frente, trazendo recursos da Escritura que possam te ajudar, que possa nos ajudar neste esforço que é honroso, que é bíblico, que é divino, que é investir em nossos relacionamentos, para que Deus, por sua graça, transforme o mal em bem, amargas memórias em doces memórias. Nós te esperamos no próximo programa, na quinta-feira que vem. Que Deus muito te abençoe. Muito obrigado você que esteve conosco, rapidamente aqui citando aqueles irmãos, aquelas irmãs que sempre participam. Josiane, boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras, Deus abençoe a sua vida. Edson, Ionice, Ivete Santos, nós temos aqui a Jaci, a Elisibete Lima, nós temos também depois a Josiane, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento aqui no chat do programa e do canal, né, IPP TV. Uma excelente tarde a todos os irmãos, Deus continue abençoando a sua vida e o nosso propósito é trazer conhecimento para que a sua vida de piedade possa crescer a cada dia diante do Senhor. Uma excelente tarde, Deus abençoe a sua vida.